Alô papai, alô mamãe! Hoje nós vamos descobrir como fazer filhos vitoriosos, o que é uma das características mais fortes de crianças e adolescentes que se tornam adultos vitoriosos. A fortaleza, a firmeza de suas crenças. Mas antes de terminar o vídeo, por favor, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e se os vídeos vão fazendo sentido para você, dá um like para nós, porque isso empurra os vídeos para chegar no coração de muito mais pessoas que estão precisando. Valeu, vamos pro vídeo? Como eu preciso elogiar, né? Eu falei de estímulos positivos e estímulos negativos, mas agora eu quero falar de um estímulo que é muito poderoso e sobre o qual é o tema desse vídeo, sobre o qual é o tema desse momento que nós estamos passando junto, que é o elogio. O que eu posso elogiar? Bem, a priori nós podemos elogiar todas as coisas, mas tem algumas coisas que nós precisamos ter em mente quando nós elogiamos. Nossos filhos, para viverem intensamente, conquistarem, serem tudo que podem ser, fazerem tudo que podem fazer, terem tudo que podem vir a ter, eles precisam ter crenças positivas em cada uma dessas áreas. Nós temos pensamentos sobre quem eu sou, o que eu posso fazer e o que eu posso ter, que podem nos limitar na vida. Podem nos colocar em circunstâncias, podem tolher a nossa liberdade de crescimento, de conquista, podem nos desestimular. Por exemplo, se você olhar para um jogador de futebol e disser sempre: meu Deus, esses caras, é milagre o que eles fazem, ninguém consegue fazer igual essas pessoas fazem, eles são, olha só o que o cara faz com a bola, eu duvido outra pessoa fazer isso aí é para 1 em 1 milhão, e o seu filho está ouvindo, ele vai receber a informação, isso não é para mim, eu não posso, eu não consigo, isso é genético, ele deve ser neto do Pelé, porque ele faz isso de uma maneira assim, eu nunca consegui jogar bola, a gente não adianta, a gente que não começou a jogar bola com 3 anos de idade, 4 anos, nunca vai conseguir. Eu estou usando um exemplo bem tosco, bem simples, de como eu vou gerando no meu filho um pensamento, uma crença negativa naquilo que ele pode ou não pode fazer. Então ele começa a entender que ele pode até brincar com futebol, mas ele não pode ser muito bom. E queridos, as crenças são autorrealizáveis. Ele vai acabar fazendo ser verdade aquilo que ele crê. Se ele pensa que ele não pode ser muito bom, realmente ele não pode. Não porque não pudesse originalmente, mas porque aquela crença estabelece limites para ele. E a partir de chegar a um nível, o futebol dele, ele vai se boicotar e não vai conseguir passar dali por causa de uma crença estabelecida. Também sobre o que ele pode ter. Muitas vezes nós falamos, ou quem sabe ouvimos frases como: não adianta, quem não nasceu rico, se não roubar, não vai ficar rico. Quem não pode. Então a pessoa nunca vai perceber que ela pode ter as coisas. E quando tiver, ela vai acabar desperdiçando aquilo que ela tem. Por quê? Porque a crença dela é uma crença de miséria. Ela entende que ela não pode ter felicidade no casamento. E ela acaba não tendo. Por quê? Porque aquilo está incrustado dentro dela. Ela começa a ouvir: é assim mesmo, o casamento é bom no começo. Uma mãe frustrada. Imagina uma mãe frustrada falando ao coração de uma filha. Falando de uma terceira pessoa, falar: aquela pessoa está com um problema no casamento. Sim, mas era uma alegria só, mas não dura mais que 2 anos. Ou numa festa de casamento, a pessoa faz um comentário perto da filha, a mulher faz um comentário perto da filha: essa aí está mais feliz do que eu no dia que casei. Se eu soubesse como ia ser, vai gerando um sentimento na filha que o casamento não é bom, que não tem como ficar casado há muito tempo, que quanto mais tempo ficar casado vai diminuir a alegria, vai diminuir Quando, na verdade, a história das pessoas que amam em Deus é completamente o contrário. Cada dia pode ser melhor, porque nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, uns dos outros, e isso vai nos levando a um nível maior de maturidade, uma expressão mais madura de amor. Isso é tão tremendo. Mas nosso filho ou nossa filha pode passar a crer que é muito difícil ter um casamento feliz. E sabe o quê? Para ele vai ser muito difícil ter um casamento feliz. Nossos filhos podem
tem um pensamento que é muito difícil prosperar financeiramente, que é muito difícil, que ele vai... É difícil, porque não adianta, empreendedor no Brasil só vai se quebrar. A maior parte das empresas, elas vão fechar no primeiro ano, não sei mais quanto, no segundo ano. Informações que eles não podem administrar na infância. E quando a gente joga essa informação para eles, tudo que eles leem é: ousar não é para mim, empreender não é para mim. Se eu for empreender, eu vou quebrar. Vai ser muito difícil, eu não vou conseguir, vai ser trabalhoso. E essas informações que a gente vai jogando para dentro deles vão gerando um sistema de crenças de pessoas derrotadas. Eu ousaria dizer que no Brasil a maior parte das pessoas se enxerga como pobre, sendo ou não, se enxerga como derrotado, sendo ou não, se enxerga como feio, se enxerga como limitado na sua inteligência, se enxergam como miseráveis e por isso estão sempre esperando que tenha mais um benefício, estão sempre esperando que tenha mais uma oportunidade e muitas vezes descamam para coisas ruins a partir do que creem. Então nós temos que formar nos nossos filhos um pensamento positivo e abençoador, crenças de poder, de potencial, nos níveis de quem eles são. A Bíblia fala quem nós somos, do que eles podem fazer e do que eles podem ter. De novo, a nível de quem são, a nível do que podem fazer, a nível do que podem vir a ter ou a conquistar. Quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz no céu dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu deposito toda a minha alegria", ou que me dá muita alegria. E ali ele foi ungido, e as palavras escritas, tantas profecias, anos e anos e anos, centenas, milhares de profecias falando sobre ele, que ele é ungido para curar os enfermos, para pôr em liberdade os algemados, para libertar os cativos, para trazer óleo de alegria em vez de espírito quebrantado, para pôr roupas de júbilo no lugar de espírito angustiado. Quantas promessas sobre Jesus, dizendo que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Davi. Olha só o que o Pai de Jesus fez com ele. Inspirou pelo Espírito Santo dezenas de homens para falarem a respeito de quem ele é, para falarem a respeito do que ele vai fazer. E por fim, ele ia ter um nome que está acima de todo nome, ao qual toda língua vai confessar que ele é Senhor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Então perceba que existem palavras de afirmação sobre a vida de Jesus todo o tempo. O Pai proveu Jesus, homem, de palavras de afirmação sobre si, em quem ele era, o Filho de Deus, o que ele poderia fazer, a descrição do seu ministério e o que ele teria alcançado como recompensa. E eu me alegro muito, porque eu sou parte da recompensa. Eu sou parte da recompensa que Deus ofereceu a Jesus, porque ele prometeu que ia dar pessoas de toda língua, tribo e nação que iam honrar o nome dele. Faz sentido para você? Então, o que nós temos que fortalecer nos nossos filhos? Uma crença positiva, uma crença... Eu não gosto tanto da palavra empoderar, não teria problema com ela se não tivesse tão usada nesses dias, né? Mas uma crença que os revista de poder, para usar uma linguagem mais bíblica, que o revista de poder para entender quem é, que pode fazer todas as coisas e que pode ter tudo naquele que nos fortalece, naquele que é o doador, naquele que é dono do ouro e da prata, naquele que promete prosperidade a quem ouvir a sua palavra e se fortalecer. Por que tem que ouvir a palavra de Deus? Por que tem que ser cheio da palavra para ser próspero? Porque a palavra nos afirma. E o que nós temos que fazer com os nossos filhos? Afirmar. Dentro da afirmação, uma coisa muito importante é o elogio. Olha só, crenças fortes fazem filhos vitoriosos. Eu sei que você já se inscreveu, que você já deu seu like no vídeo, e se você quiser não perder nada do que a gente fala por aqui, entra no nosso grupo de Telegram. Todos os nossos conteúdos acabam passando por lá e também coisas novas que vão surgindo no dia a dia. O link está aí na descrição do canal. Valeu, querido. Obrigado por estar conosco.